Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, maravilhosos meus amigos e minhas amigas. Sabe por quê? Olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí, ó. É isso aí, meus amigos, deu Vasco da Gama, deu bacalhau, né? Já diria a nossa pequena profeta Maria Alice. Eu perguntei para ela ontem, ela pensou e falou que o Vascão ia ganhar. E não é que o Vascão ganhou, cozinhamos o galo hoje no Caldeirão de São Januário. 2-0 para mais de 17 mil torcedores na Colina Histórica. Último jogo da temporada de 2024 na nossa casa, em São Januário. O Vasco abriu o placar com Pablo Verrete e deu números finais com o nosso querido Little Couto. Depois uma belíssima assistência de Lucas Piton. O meio-campo do Vasco engoliu o meio-campo do Atlético Mineiro, né? E hoje, né? Somente hoje, né? O nosso querido Léo Pelé, ó, colocou o Hulk no bolso. Meus amigos, deu bacalhau o quê? Vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau. Fiquei até sem voz. De novo, vai. Vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau. Vamos bacalhau. Meus amigos, deu Vascão, deu Vascão, deu Vascão. Sem muita delonga, sem vinheta, sem nada, porque já tá tardão da noite, tô cansado. Vou gravar pra vocês daqui a pouquinho na madrugada. Eu vou gravar o Madruga Vasco. Eu vou vir completão, com gol, com tudo que tem direito, com aquele conteúdo que vocês já estão acostumados aqui no nosso canal. Esse de agora, pós-jogo, esse nosso Expresso News, mais tarde, porque eu falei para vocês que ia brotar depois do jogo. Meus amigos, e estamos aqui muito felizes, né? Olha só, Vasco ganhou do Galo Mineiro, como vocês já tomaram conhecimento, por 2-0. O time que entrou em campo titular foi o goleiro Léo Jardim. Paulo Henrique na direita nos surpreendeu. Na minha opinião, Paulo Henrique foi mal, viu? Não jogou muito bem, mas ainda bem que também não comprometeu. Tá? João Vitor e Léo na zaga, boa partida. Não é porque o Vasco ganhou, não é porque o Vasco não levou gol, não. Realmente eles jogaram bem nessa noite de quarta-feira. Lucas Piton na esquerda, um meio-campo diferente. Eu vinha pedindo isso o ano inteirinho. Até que enfim, alguém no Vasco mudou aquela palhaçadinha de ficar jogando no 4-3-3 sem ter peças para fazer esse esquema tático. O Vasco fez o famoso feijão com arroz para rimar o tal do 4-4-2 ou 4-2-1, não sei o que, 2. Não sei, só sei que tinham 4 jogadores no meio-campo do Vasco e deu certo, porque o Vasco jogou com o Matheus Carvalho, com o Hugo Moura, Coutinho e Jair. Na verdade, a ordem não é nem essa, né? Matheus Carvalho, Hugo Moura, Jair, Matheus Carvalho e Coutinho. E um ataque com Alex Teixeira e Pablo Verrete. Deu super certo. É claro, tivemos substituições. O Payet entrou no lugar do Coutinho, né? O Paulinho Paula, que voltou a jogar também. O nosso querido Paulinho Paula entrou no lugar do Hugo Moura. Tivemos também o Leandrinho, que entrou no lugar de Lucas Piton, né? Enfim, o Vasco fez a sua parte. E olha só, na minha humilde opinião, o Jair foi o melhor jogador em campo. O melhor jogador em campo foi o Jair. Que partida, acertando todos os combates, dando passe inteligente, com domínio, já tirava 1-2 só no dominar, girando ao contrário, 360, 180, 360, é para direita, é para esquerda, é passe de enfiada de bola, é passe simples, é cavadinha, é matada no peito, coloca no chão e volta marcando, e pitbull, e marca, e morde, e sai jogando. O Jair tá de parabéns, uma partidaça do nosso volante Jair. Paulinho Paula, que também voltou aos gramados após aí 8, quase 9 longuíssimos meses de recuperação após uma lesão gravíssima no seu joelho, né? E, gente, eu gostei porque o Vasco fez 1-0, o meio-campo continuou mordendo, combatendo. Agora é aquilo que eu sempre falava aqui: a zaga é limitada, é ruim,
ponto, ok, fato. Porém, todavia, entretanto, é o que eu sempre falava, os volantes e os laterais estavam marcando ali, ó, só com o olho, a 3, 4, 5 metros de distância cercando. Não, hoje a gente via aí, em vários momentos do jogo, marcação não double, mas tripla, isso mesmo, marcação tripla. Tinha momentos que chegava, por exemplo, pelo lado direito chegava Paulo Henrique, Hugo Moura e Jair. Na mesma hora, assim, ó, bum, cercando o cara, para o cara não ter nem como respirar. E do lado esquerdo, eu vi vários momentos chegando também ali, às vezes, o próprio Coutinho, o Piton e o Jair. Né, o Piton, o Hugo Moura e o Matheus Carvalho. Enfim, eu gostei de ver o meio-campo hoje. Pouco errou, é claro. Pegamos um Atlético Mineiro debilitado, atordoado, nas cordas. O Galo Mineiro já há 12 partidas sem saber o que é uma vitória. Amargou 2 vice-campeonatos em 2 finais que disputou na temporada, que foi a final da Copa do Brasil e a final também da Conmebol Libertadores. Mas o nosso Vasco da Gama não tem nada a ver com isso. O Vasco tem sim, 3 pontos na conta. Agora o Gigante da Colina soma 47 pontos. Alô, Gilcimar, um abraço, meu amigo Gilcimar. Ele é um dos comentaristas mais assíduos aqui do nosso canal. Gilcimar hoje estava desligadinho, ele falou, ô, o Vasco vai acabar caindo. Eu falei, não vai não, rapaz, ele falta 4 jogos. Eu falei, falta só 2, relaxa. Aí ele acalmou o coração, ficou felizão, mandou aquele comentário maneiro. Gilcimar, tamo na Sula. Ô Gilcimar, prepara as malas, meu irmão. Prepara aí o canal de televisão. Ano que vem é Sul-Americana, hablando espanhol, temos Pablo Verrete, temos outros jogadores também, temos Dimitri Payet, que parle francês. Ano que vem é Sul-Americana. Sul-Americana, qualquer dia, tamo aí, tamo aí na Sula. Vasco tá garantido na Sul-Americana de 2025, alma lavada, uma partida de cabeça erguida dentro de casa. A torcida fez uma festa sensacionation, uma linda festa da torcida nas arquibancadas de São Januário. Tivemos aquele bandeirão maneiraço na curva em homenagem às crianças, tivemos o bandeirão da Rasta, tivemos o bandeirão dos vascaínos ilustres, tivemos um monte de bandeira das organizadas, as baterias, tava a coisa mais linda hoje, São Januário, e a torcida meio apreensiva naquele jeito, vai, não vai, será que agora, será que não é? Só que o Vasco é o seguinte, do mesmo jeito que o Vasco começou contra o Atlético Goianiense, os primeiros 7, 8 minutos até levar o gol, o Vasco jogou hoje o jogo inteiro. O jogo inteiro, foi o primeiro tempo inteiro martelando em cima do Atlético Mineiro, claro, errando muito, Paulo Henrique errando muito cruzamento, muito passe, né, última decisão, o Verrete se movimentando errado e coisa e tal, ok, vai, aquele velho ditado, água mole, pedra dura. Você já sabe, tanto bate até que fura. Foi o que aconteceu. Chegou o segundo tempo, roubada de bola, ó, enfiada de bola pro Verrete, ele de primeiro, ó, caixa, gol do Vascão, 1-0 na colina histórica de São Januário. Quando eu pensava que, falava, agora é cuidar para não tomar um gol do Galo, né? Outra roubada de bola aí, expert no meio campo com 3 jogadores em cima, o Galo reclamou de falta, não foi falta, e o que aconteceu, meus amigos, meus irmãos? Lucas Piton levantou a cabeça e ó, colocou lá pro Little Couto, e ó, e a barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. A barreira já virou baile, meus amigos. A barreira já virou baile porque deu Vascão, deu bacalhau para mais de 17 mil torcedores em São Januário, meus amigos. Olha só, posse de bola 58 para o Vasco, 42 para o Galo, 11 finalizações para cada lado, 4 delas do Vasco foram no gol e 3 do nosso adversário foram no gol. 20 faltas cometidas pelo Vasco e 13 cometidas pelo Galo Mineiro. Um impedimento do Vasco contra 2 impedimentos do Atlético Mineiro. Foram 3 escanteios para o Vasco, 6 escanteios para o Galo, 4 cartões amarelos para o Vasco da Gama e 2 cartões amarelos para o nosso adversário e nenhum cartão vermelho, né? Então o Felipe fez o básico, aquilo que a gente sempre pedia, a gente sempre falava. Vamos parar com essa palhaçada de 4-3-3, não tem jogador, é ponta para cá, é ponta para lá, inventando moda com o Ryan, inventando moda com o Emerson Rodrigues, e bota na direita, e bota na esquerda, e não resolve, e põe de centroavante, e não dá certo, e recua, e põe para marcar lateral, e põe para sair jogando, e nada resolvia. Hoje não. Simples, a linha de 4 quietinha ali atrás, 2 volantes de mordedores, um mais ou menos mordedor, que é o Jair, e o outro na criatividade ali, ó, livre, ó,
livre, leve, solto, o Coutinho com 4 homens no meio campo, povoamos o meio campo. Quando o Vasco não tinha bola, era 2 linhas de 4, mais 2 jogadores, um ali na sobra e outro dando um combate, sendo que tinham sempre 1 ou 2, sempre na cobertura quando o Vasco não tinha bola. Uma coisa que eu também observei é aquilo que eu reclamei lá no jogo contra o Internacional aqui no Rio, em São Januário também. Falei, poxa, o Vasco pegava a bola, todo mundo parado, todo mundo querendo bola no pé, se escondendo atrás do adversário. Eu até reclamei disso, né? Até falei do Verrete dessa situação. Pois bem, fato é que já hoje contra o Galo Mineiro, não. Quando o Vasco pegava a bola, eu pelo menos observei, 3, 4 jogadores do Vasco fazendo movimentação para receber. No segundo tempo, quase que o Vasco faz o terceiro gol, com o João Vitor roubando a bola no meio campo, entregando para o Payet, fazendo um sinal assim com a mão na frente, recebeu na frente, tocou de primeira pro Verrete, a zaga tirou. Senão era 3-0 Vasco, com o zagueiro puxando o contra-ataque, atacando o espaço, que é o que eu cobrava. O time do Vasco não atacava o espaço. O time do Vasco era um time posicional, era um time grudado, parecia um time de totó. Sabe quando você vai jogar o famoso pebolim, o famoso totó, que fica lá os jogadores lá travadinho, que você mexe assim, quando você mexe aqui o punho, 3, 4 jogadores se movem juntos? Pois bem, era isso. Agora, meus amigos, agora parece que pelo menos nesse jogo contra o Galo, o time aprendeu a se movimentar. E eu acho que o que deu mobilidade à equipe foi o meio-campo mais povoado. Isso passa mais confiança para a zaga, tem uma cobertura maior até mesmo para os próprios laterais. Vocês observam que o Paulo Henrique errou bastante hoje no ataque, mas não ficou tão exposto como ele vinha ficando nos outros jogos. Tinha jogo que ele não errava e ele ficava exposto. Quando ele errava, era um Deus nos acuda. Por que ele não ficou tão exposto? Porque tínhamos 4 homens na marcação. Porque embora o Coutinho é o cara de criar, é o cara de fazer o gol, é o cara de levantar a cabeça, de fazer uma bonita jogada, estava voltando para marcar. Estava voltando para fazer cobertura ali com os laterais, com os volantes. Então é esse Vasco que a gente quer ver jogando. Não é demagogia, não é papo de engenheiro de obra pronta. Mas se hoje o Vasco empata em 0-0, ou se hoje o Vasco empata em 1-1 com o Atlético Mineiro, eu estaria satisfeito, não com o resultado, mas com a performance e com a maneira que o time se comportou em campo. O time aí o tempo todo controlando o jogo, buscando o jogo, jogando inteligente. Até o Léo Jardim, acho que o Léo Jardim pensou assim, eu acho que o Léo não vai entregar. Tô vendo que o João Vitor não vai entregar. O professor arrumou o meio campo. Vou dar um jeito de entregar aqui. O Léo quase que entregou a paçoca 2 vezes, saindo ali, tentando sair rápido pelo meio. Quase que a gente toma um gol. Agora fiz igual os mineiros, né? Quase que a gente toma um gol ali no segundo tempo do Eduardo Vargas, né? Até o Felipe falou pra ele, quebra lá no meio, Léo, não tem necessidade. Aí depois o Léo parou de fazer isso aí. O Léo Jardim, no caso, né? Mas então, gente, o que eu quero dizer pra vocês é a seguinte situação. O time do Vasco evoluiu na hora exata. Foi péssimo esses últimos jogos todos aí que a gente ficou aí nessa pindaíba, foi. O Galo tá no abismo e é com eles mesmo. Eu sou torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Galo, hoje, Jucimar, meu camarada, o Galo tem chance de cair, viu, Jucimar? Matematicamente, o número de vitórias, o Galo tem chance de cair. O Galo tem que, abrir o olho. A sorte que eu tô gravando aqui, o Criciúma tá tomando de 2-0 pro Urubu. Quem tá gostando disso aí é a torcida do Fluminense. O nosso Vasco, além de não cair mais, graças ao nosso bom Deus, o Vasco tá garantido, então, na Sul-Americana do ano que vem. Meus amigos, no Madruga Vasco, a gente vem daquele jeitão bem mais completo aqui pra vocês. Valeu? Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, você já sabe, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!